dentro de campo, o Neymar ontem mostrou que daquilo que a gente imagina que ele possa mostrar ainda, né? Longe de ser aquele Neymar que já foi um dia, evidentemente, mas ainda muito diferenciado. O Neymar, há pouco tempo atrás, era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele continua sendo extremamente talentoso, porém não se compara ao seu auge. Na sua melhor versão, ele era comparado ao Messi e ao Cristiano Ronaldo, sendo candidato à bola de ouro em todos os anos. Porém, as lesões que ele teve foram fazendo com que ele perdesse o seu alto nível, e não foram poucas lesões. Durante a sua passagem pelo PSG, ele perdeu cerca de 50% dos jogos por conta das lesões, sejam elas musculares ou até lesões mais graves, que tiravam ele por mais de 2 meses. Atualmente ele está jogando pelo Santos, fez ótimos jogos no Campeonato Paulista, até se lesionar novamente. O que é curioso, porque em uma entrevista ele disse que voltou para o Santos para reencontrar o seu futebol e voltar a ser alegre dentro de campo, o que aparentemente não aconteceu. Contudo, cerca de uma semana atrás ele voltou a treinar e parecia focado novamente. Isso se provou verdade na sua ótima atuação contra o Flamengo. Hoje nesse vídeo eu vou falar do retorno promissor do Neymar e como ele pode salvar o Santos e voltar para a seleção brasileira. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente eu tenho que dar uma leve contextualização da situação do Neymar antes de voltar para o Santos. O clube que ele estava era o Al Hilal e ele não estava jogando, porque ele teve uma lesão grave no joelho que tirou ele por muito tempo dos campos. Ele chegou no clube saudita em 2023, desde o momento em que ele chegou até o momento da sua saída em 2025, ele jogou 7 jogos ao todo. Lembrando que nem todos esses jogos foram completos, porque depois que ele voltou da sua lesão no joelho, ele jogou 2 jogos da Champions Asiática e foram só alguns minutos. Mesmo assim ele teve uma lesão muscular, o que é normal para quem está muito tempo afastado de campo. Pode acontecer que ele tenha lesões musculares nas partidas seguintes. Porém, o que mais deixou as pessoas incrédulas foi quando o Jorge Jesus deu uma entrevista dizendo que o Neymar não estava pronto para jogar o Campeonato Saudita, que ele só jogaria a Champions Asiática, porque segundo o próprio Mister, o Neymar não tinha ritmo para acompanhar a equipe no momento. Então foi aí que desencadeou a transferência do Neymar para o Santos. Ainda com algumas dúvidas em relação ao seu condicionamento físico, ele volta para o Peixão. Porém, a expectativa era de que ele jogasse só alguns minutos, cerca de 30 a 45 minutos jogados. A verdade é que isso só aconteceu no primeiro jogo, porque no segundo jogo em diante ele foi titular em todas as partidas. Isso desgastou demais ele. Óbvio que quando se contrata um jogador, se espera que ele jogue todas as partidas. Mas quando se trata de um jogador que está voltando de lesão, você precisa ter um cuidado a mais com ele. Até então ele tinha jogado 7 jogos no Campeonato Paulista. Só que o jogo mais importante ele não jogou, a semifinal contra o Corinthians. Não sei se o Santos iria vencer com o Neymar, porém jogaria melhor do que ele jogou. Nesses 7 jogos do Paulista, ele marcou 3 gols e deu 3 assistências. Números bons, porém se esperava que o Neymar jogasse bem mais do que ele vinha jogando. Ele se lesionou cedo demais e perdeu muitos jogos importantes, principalmente do Brasileirão. E para piorar ainda mais a situação do Neymar, foi quando o Santos enfrentou o Botafogo. Esse jogo foi muito marcante de uma forma negativa, porque o Santos estava resistindo ao ataque do Botafogo, estava criando chances, até que o Neymar faz uma merda colossal. Em um lance, o Neymar vai tentar fazer um gol, só que ele não alcança e coloca a mão na bola e sai o gol. Só que imediatamente é chamado o VAR e ele é expulso. E o pior de tudo, esse era para ter sido o último jogo do Neymar pelo Santos. O clube paulista perde essa partida que estava se encaminhando para um empate contra um time forte, e querendo ou não, um ponto contra uma equipe forte faria total diferença. Felizmente o Neymar renovou de novo com o Santos e esse não foi o seu último jogo. Agora vamos pro foco principal do vídeo, a virada de chave na carreira do Neymar. Como o Neymar pode salvar o Santos do rebaixamento e se manter na Série A, e pode levar o craque brasileiro de volta para a seleção brasileira. Como todo mundo já sabe, o Neymar renovou com o Santos até o final de 2025, o que vai manter ele até o fim do Brasileirão, ajudando o Santos a se manter longe da zona de rebaixamento e se manter na Série A. O Neymar sempre joga bem em todos os jogos, dependente dele estar voltando de lesão ou não. Ele já provou isso diversas vezes, principalmente no PSG e até na sua volta ao Santos. Antes dele se lesionar, eu mostrei que ele tinha quase uma participação em gol por jogo no Campeonato Paulista. O problema do Santos não é o futebol do Neymar em si, tem também o time que não acompanha ele na maioria das vezes, mas é notável que o Neymar faz uma diferença em qualquer clube que ele esteja jogando. Jogadores desse calibre sempre desequilibram o jogo tirando 1 ou 2 coelhos da cartola, e se ele manter um bom rendimento, é muito provável que ele volte para a seleção brasileira. Até antes do Ancelotti chegar, o Brasil tinha um sério problema na criação das jogadas, o Neymar era perfeito para isso tudo. Agora a pergunta que não quer calar, o Neymar consegue se manter constante por muito tempo? Isso é muito difícil de responder. Pelo histórico recente do Neymar, é quase impossível que isso aconteça. Esse ano ele só jogou 13 jogos pelo Santos, e por incrível que pareça isso é um marco, porque em 1 ano e meio de Al Hilal ele jogou só 7 jogos. E querendo ou não dizer se o Neymar se manter bem fisicamente, é uma hipótese até que vaga. E novamente seria trabalhar com um Neymar hipotético, que é muito triste de pensar nisso. Até o dia 21 de janeiro desse ano, ele tinha jogado só 20 jogos após o fim da Copa do Mundo, que foi em 2022. Ele perdeu muitos jogos por conta de lesão, e isso não é nenhuma brincadeira. Eu espero que ele consiga melhorar esse histórico, pois eu creio que o Brasil consegue ir bem na Copa com o Ancelotti. Ele é um técnico experiente,
experiente, cascudo e é ótimo em competições eliminatórias, mas seria muito melhor contar com a presença do Neymar. Então, o meu veredito é: o Neymar pode sim ajudar o Santos a se manter na Série A e voltar para a seleção brasileira, basta ele se manter bem fisicamente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Peço que comentem suas opiniões sobre esse vídeo do Neymar. Digam se vocês concordam ou discordam de mim, eu aceito na boa. E por último, peço que se inscrevam no canal, pois a nossa meta é chegar aos 7.000 inscritos. Fiquem com Deus e até a próxima.